Você já parou para pensar no significado real da crucificação de Jesus Cristo? Talvez você tenha visto muitas imagens, ouvido sermões ou até cantado músicas que falam sobre a cruz, mas será que realmente compreendemos a profundidade desse momento? A crucificação não foi apenas um evento histórico distante. Ela é o ponto mais profundo e transformador da história da humanidade. É nela que encontramos o ápice do amor, do perdão, da justiça, da humildade e da esperança. Imagine, por um momento, a cena daquele dia fatídico. Jesus, um homem que não havia cometido nenhum erro, foi condenado injustamente, carregou um peso enorme nas costas e foi pregado numa cruz, um instrumento de tortura e vergonha. Ele sofreu dores indescritíveis, humilhação e a separação mais cruel do Pai. Tudo por amor a você e a mim. A cruz é o símbolo mais poderoso do cristianismo porque revela o amor incondicional de Deus para conosco, a força que se manifesta na fraqueza e a esperança que nasce da morte. Mas o que podemos aprender dessa cruz, o que esse sacrifício representa para a nossa vida hoje, é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Prepare-se para mergulhar em 7 lições profundas que a crucificação de Jesus Cristo nos ensina. Lições que podem transformar sua maneira de ver o mundo, sua fé e sua própria vida. Não importa onde você esteja agora, quais sejam suas dúvidas, suas dores ou seus medos, essas lições vão falar diretamente ao seu coração. Elas mostram que a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas um convite para uma vida nova, cheia de propósito, amor e esperança. Ao longo deste vídeo, vamos refletir sobre o amor incondicional que Jesus demonstrou. Um amor que não espera nada em troca, que se doa completamente. Vamos entender o poder do perdão, um perdão que liberta e cura, mesmo quando tudo parece perdido. Descobriremos a humildade que transforma vidas, a fé que sustenta em meio às tempestades e a esperança que renova o espírito mesmo diante da morte. Você verá também como a cruz nos chama a uma obediência verdadeira, uma entrega total, que nos aproxima de Deus e nos torna instrumentos da sua graça. E, finalmente, compreenderemos que a cruz é o caminho da vitória verdadeira. Uma vitória que não depende de poder humano, mas do amor sacrificial que vence o pecado e a morte. Este não é um vídeo qualquer. É uma jornada para dentro do coração de Deus. Um convite para que você conheça e viva a maior história de amor já contada. Que essa mensagem desperte em você uma fé renovada, uma esperança firme e um compromisso sincero de seguir Jesus de perto, mesmo quando o caminho for difícil. Se você está pronto para essa transformação, fique comigo até o final. Permita que essas 7 lições toquem sua alma e tragam luz para a sua caminhada. Porque no final das contas, a cruz não é o fim. Ela é o começo de uma vida verdadeiramente abundante. Então, vamos juntos? Venha comigo nessa reflexão profunda sobre as lições que a crucificação de Jesus Cristo tem para nos ensinar. Sua vida pode nunca mais ser a mesma. Lição 1: o sacrifício do amor incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quando olhamos para a cruz de Jesus, Cristo, a primeira verdade que nos envolve e nos comove é o amor de Deus. Não um amor comum, passageiro ou condicionado à nossa performance, mas um amor eterno, absoluto e mensurável. Um amor que escolheu dar antes mesmo de receber, que decidiu amar mesmo quando não havia retorno. A cruz é a prova mais alta, mais clara e mais radical de que Deus nos ama profundamente. Ela não é um símbolo de derrota, mas uma declaração pública de que o amor venceu.
Deus não esperou que o homem melhorasse. Ele não exigiu que nos purificássemos primeiro. Ele nos amou como estávamos, perdidos, quebrados, falhos, distantes. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Jesus não foi um acidente nem um erro histórico. Foi o centro do plano divino de redenção. Foi ali, naquele cenário de dor, que o amor foi revelado em sua forma mais pura e poderosa. Cada gota de sangue derramada foi um testemunho silencioso de amor. Cada ferida aberta falava de uma entrega voluntária. Cada palavra de Jesus, mesmo entre gemidos e dores, foi carregada de misericórdia. Enquanto era desprezado, ele permaneceu firme. Enquanto era escarnecido, ele manteve-se amoroso. E enquanto morria, oferecia perdão àqueles que o matavam. Não havia amargura em seu coração, mas compaixão. Não havia ódio em sua voz, mas esperança. O amor humano é frágil. Às vezes desaparece diante da rejeição. Mas o amor de Deus é inabalável. Ele não se retrai diante da traição. Ele não se afasta quando somos infiéis. Na cruz, vemos Jesus amando Judas, mesmo sabendo da traição. Amando Pedro, mesmo conhecendo sua negação. Amando Tomé, mesmo percebendo sua dúvida. O amor revelado na cruz não depende da reação do outro. É amor que ama por decisão. Amor que permanece. Amor que é. E esse amor é para todos. João 3,16 afirma que Deus amou o mundo todo, sem exceções, sem distinções. Deus ama o pecador, o desviado, o confuso, o ferido, o viciado, o rebelde, o religioso e o ateu. O amor de Deus não é seletivo. Ele ama até mesmo os que não acreditam nele. Ama porque é da sua natureza amar, porque Deus é amor. Esse amor não apenas nos alcança, ele nos transforma. Quando experimentamos esse amor, não conseguimos continuar sendo os mesmos. Ele cura nossas feridas, liberta nossas culpas, quebra nossas correntes e nos dá nova vida. Em 1 João 4:9 está escrito: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O amor de Deus não apenas nos emociona, ele nos ressuscita. Ele nos devolve ao propósito original. O amor de Deus também constrói uma ponte entre o céu e a terra. O pecado nos separou de Deus, mas a cruz abriu um caminho. Jesus se fez ponte. Ele carregou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas maldições e nos deu acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, como uma declaração divina. Agora vocês têm livre entrada na minha presença. O amor fez isso. O amor de Deus removeu a culpa e abriu as portas. Mais do que nos perdoar, Deus nos adotou. João 1,12 afirma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A cruz é também um ato de adoção. Deus não queria apenas nos tirar do inferno. Ele queria nos trazer para casa. Ele não apenas nos livrou da condenação. Ele nos deu um nome, uma identidade, uma herança. Somos agora filhos e filhos amados. E o mais extraordinário é que esse amor não falha. Cantares 8:7 declara: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Não há sofrimento, crise, pecado ou distância que possa destruir esse amor. Ele permanece quando caímos. Ele nos levanta quando desistimos. Ele nos cerca quando fugimos. Ele nos atrai quando nos perdemos. Ele é constante, incansável, presente. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra criatura poderá
nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus revelado na cruz é a nossa segurança. É a âncora da alma. É a rocha firme onde nos apoiamos. E diante de um amor tão grande, a pergunta inevitável é: como vamos responder? Podemos continuar indiferentes? Podemos ignorar um amor assim? A cruz exige resposta. Ela nos chama a crer, a entregar, a amar de volta, a receber esse amor e deixar que ele nos transforme. A crucificação de Jesus é o maior convite da história. Um convite à reconciliação, à esperança, à vida eterna. Deus te ama. Ele sempre amou. Ele nunca deixou de amar. Ele amou antes que você soubesse o que é amor. Ele amou mesmo quando você escolheu caminhos errados. Ele amou quando ninguém mais acreditava em você. Ele continua amando hoje, mesmo se você estiver quebrado, machucado em pedaços. Ele te ama incondicionalmente. A cruz não foi o fim da história, foi o recomeço, o marco da nova aliança, o lugar onde o amor venceu, onde a justiça foi satisfeita, onde a graça se derramou e onde a nossa eternidade foi comprada. Tudo por amor. Se você entender essa lição, entenderá o coração do Evangelho. Não se trata de regras de religião ou de merecimento. Se trata de amor. Amor que desce, que serve, que morre, que ressuscita. Amor que transforma pecadores em filhos. Amor que nos convida a recomeçar. A cruz é a maior prova de que você é profundamente amado por Deus. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. Lição 2. O poder do perdão mesmo em meio à dor. Mesmo sendo injustiçado e maltratado, Jesus nos ensinou a perdoar, libertando-nos das correntes do rancor e da amargura. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Naquele cenário de agonia, dor intensa e rejeição completa, Jesus não levantou a voz em julgamento. Ele não clamou por justiça nem reivindicou inocência. Ele não exigiu que seus algozes fossem punidos, nem suplicou por vingança. Em vez disso, abriu os lábios com amor e disse: Pai, perdoa-lhes. Essas palavras ecoaram nos céus como um trovão de misericórdia em meio à tempestade do ódio. Em um mundo acostumado à retribuição, Jesus ofereceu algo que está além da lógica humana: perdão. A cruz foi o palco da maior injustiça da história. O justo foi condenado como malfeitor. O santo foi tratado como criminoso. O Filho de Deus foi desprezado como um traidor. E mesmo assim, diante de tudo isso, ele liberou perdão. Um perdão que não foi condicionado a arrependimento prévio, nem ao pedido de desculpas de quem o feriu. Foi um perdão incondicional, espontâneo, radical. Foi um perdão divino que nasce não da justiça humana, mas do coração do próprio Deus. É difícil imaginar o peso das palavras de Jesus. Ele estava pendurado por pregos, com o corpo dilacerado, a carne exposta, o sangue escorrendo. Estava exaurido pela dor, pela humilhação, pelo abandono. Havia sido cuspido, esbofeteado, açoitado, zombado, e mesmo assim perdoou. Enquanto muitos teriam gritado por socorro ou lançado maldições, ele clamou por misericórdia para os seus ofensores. Ele não apenas ensinou sobre o perdão, ele viveu o perdão. Ele encarnou o perdão. O perdão naquele momento não foi uma opção, foi uma escolha. Uma escolha difícil, mas intencional. Jesus decidiu amar quem não merecia, decidiu romper o ciclo da dor, decidiu vencer o mal com o bem. Ali,
No auge do sofrimento, ele nos ensinou que o perdão não depende das circunstâncias externas, mas da condição interna do coração. Que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Que perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas libertar-se da prisão da mágoa. Jesus viu além da violência dos seus algozes. Ele compreendeu a ignorância deles. Não sabem o que fazem, disse. Ele enxergou não apenas as mãos que o pregavam, mas os corações que estavam cegos. Jesus sabia que o ódio era fruto da cegueira espiritual, da ausência de revelação. E por isso, em vez de condenar, intercedeu. Em vez de se proteger, expôs-se. Ele orou por aqueles que o destruíam. E essa oração mudou tudo. Com essas palavras, Jesus nos ensinou que o perdão é mais forte que a dor. A dor tem o poder de ferir o corpo, mas o perdão cura a alma. A dor pode nos colocar em cativeiro, mas o perdão nos liberta. A dor pode nos fazer vítimas, mas o perdão nos transforma em vencedores. Perdoar é se recusar a ser definido pelas feridas que nos causaram. É recusar-se a viver preso ao passado. É declarar que o amor é mais forte que o ódio, que a graça é maior que a ofensa, que Deus é maior que qualquer ferida. Jesus, ali na cruz, abriu uma nova estrada para a humanidade. Ele não apenas perdoou os seus ofensores, mas inaugurou a possibilidade de perdão eterno para todos nós. Aquela oração, Pai, perdoa-lhes, não foi dirigida apenas aos soldados que o crucificaram, mas a toda a humanidade, a mim e a você. Ele nos viu em nossas falhas, em nossas quedas, em nossos pecados e orou por nós. Ele sabia que também faríamos escolhas erradas, que também erraríamos, que também o negaríamos, o trairíamos, o esqueceríamos. Mas ainda assim orou, Pai, perdoa-lhes. E o Pai ouviu essa oração. O perdão de Jesus na cruz foi atendido com o rasgar do véu, com o céu se abrindo, com a graça sendo derramada. A cruz se tornou o lugar do perdão. A cruz não é apenas o símbolo da morte, mas o portal da reconciliação. Ali, Jesus reconciliou o homem com Deus, pagou o preço, apagou a dívida, cancelou o escrito de condenação. O perdão fluiu como um rio e continua fluindo até hoje, alcançando corações, lavando almas, restaurando vidas. Esse perdão não é teórico, ele é real. Ele alcança qualquer pessoa, qualquer história, qualquer passado. Não importa o quão longe você tenha ido, quão fundo você tenha caído, o perdão da cruz ainda está disponível. Você pode estar carregando culpas que ninguém conhece, lembranças que machucam, pecados que te perseguem. Mas o sangue de Jesus fala mais alto. A oração do crucificado ainda está viva. Pai, perdoa-lhes. E não apenas recebemos perdão, somos chamados a perdoar também. A cruz não é apenas onde somos perdoados, mas onde aprendemos a perdoar. Jesus nos deu o exemplo. Ele mostrou que perdoar é possível, mesmo quando dói, mesmo quando a ferida é profunda, mesmo quando não há pedido de desculpas. Ele nos ensinou a amar os inimigos, a abençoar os que nos perseguem, a orar por aqueles que nos ferem. O perdão não é fácil. Ele exige coragem, fé, humildade. Perdoar é carregar a cruz, é morrer para o ego, é renunciar ao direito de retribuir. Mas é exatamente isso que nos torna parecidos com Cristo. Cada vez que perdoamos, manifestamos o caráter de Deus. Cada vez que escolhemos a graça em vez da amargura, estamos dizendo ao mundo que fomos transformados pela cruz. O perdão nos liberta mais do que liberta o outro. Quem guarda mágoa, prende-se a si mesmo. Quem se recusa a perdoar, constrói sua própria prisão. Mas quem decide perdoar, encontra leveza, paz, descanso. O perdão é uma chave que abre a porta da alma. E Jesus nos entrega essa chave com as mãos perfuradas. Não é necessário sentir vontade de perdoar para perdoar. É necessário apenas obedecer. O sentimento pode vir depois,
mas a obediência gera frutos. E quando obedecemos ao mandamento de perdoar, estamos cooperando com o mover de Deus em nossas vidas. Estamos permitindo que o Espírito Santo cure, renove e liberte. Se Jesus perdoou os que o crucificaram, quem somos nós para negar o perdão a alguém? Se ele clamou por misericórdia, mesmo em meio à dor, por que guardar ódio em nossos corações? A cruz nos ensina que não há ferida que justifique o aprisionamento do nosso coração, que não há dor maior do que o amor de Deus, que o perdão é sempre o melhor caminho. Mesmo sendo injustiçado e maltratado, Jesus nos ensinou a perdoar, libertando-nos das correntes do rancor e da amargura. Talvez você tenha sido ferido profundamente. Talvez alguém te traiu, te humilhou, te rejeitou. Talvez você esteja tentando seguir, mas a mágoa ainda lateja. Saiba que Jesus conhece a sua dor. Ele também foi traído, rejeitado, injustiçado, mas ele escolheu perdoar. E ele te convida a fazer o mesmo, não porque o outro merece, mas porque você merece ser livre, porque o perdão é o caminho da cura. Porque é impossível abraçar o futuro com as mãos presas ao passado. Hoje, a cruz continua erguida como um convite. Um convite ao arrependimento, um convite à reconciliação, um convite ao perdão. Ouça a voz de Jesus ecoando do alto do madeiro. Pai, perdoa-lhes. Essa voz não está presa ao tempo. Ela continua viva, soando como um cântico de graça sobre todos os que se achegam ao trono. Ele continua perdoando e nos chama a perdoar também. O perdão é uma ponte entre o céu e a terra. É o milagre que reconcilia o homem com Deus e o homem com o próximo. É o testemunho mais poderoso do Evangelho. Quando perdoamos, mostramos ao mundo que a cruz não foi em vão, que o amor venceu, que a graça triunfou, que somos filhos da luz e que o perdão é maior que a dor. Lição 3. A humildade que transforma vidas. Humildade de Jesus, ao aceitar a cruz, nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir e se humilhar diante de Deus e do próximo. A imagem do Filho de Deus sendo levantado numa cruz entre dois criminosos é uma cena que fere a lógica humana. Como pode o autor da vida estar ali, suspenso, nu, humilhado, como um malfeitor? Como pode aquele que sustenta o universo, com o poder da sua palavra, permitir-se ser preso, açoitado, zombado, escarnecido e finalmente crucificado? A resposta não está na fraqueza, mas na humildade. Jesus não perdeu o controle. Ele entregou-se. E ao fazer isso, nos ensinou que a verdadeira glória é precedida pela mais profunda humildade. A cruz não foi um acidente, foi um plano. Não foi o fim trágico de um sonho bonito, mas o ponto culminante de um propósito eterno. Jesus, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. Ele desceu aos lugares mais baixos, para que pudesse nos levantar aos mais altos. Humildade não é ausência de poder, é o domínio sobre ele. Jesus tinha legiões de anjos à disposição. Com uma palavra, poderia ter destruído todos os seus inimigos, mas escolheu o caminho da entrega, o caminho do silêncio diante da injustiça, o caminho da mansidão diante da violência, o caminho do serviço diante da afronta. Ele lavou os pés dos discípulos, sabendo que seria traído. Ele perdoou os que o crucificaram enquanto o sangue ainda escorria. Essa é a humildade que não depende de circunstâncias. É uma escolha interior. Em um mundo obcecado por posições, reconhecimento e status, Jesus nos ensina que o verdadeiro caminho para a exaltação passa pela descida. Ele disse: todo
Aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14:11. A cruz é o lugar onde essa verdade foi encarnada. O Deus eterno fez-se homem. O Rei dos Reis tornou-se servo. O Senhor da Glória abaixou-se até o pó da terra, e por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não há glória verdadeira sem humildade genuína. As coroas mais brilhantes são entregues aos que se inclinam. O céu se curva diante daqueles que andam de joelhos. Jesus venceu porque escolheu o caminho que poucos querem trilhar, o caminho da renúncia. Ele abriu mão do conforto, da honra, da segurança. Ele suportou a vergonha, a rejeição, a dor. E ao final, venceu não com força bruta, mas com amor sacrificial. A humildade não é fraca, é poderosa. Ela é capaz de desarmar corações endurecidos. Ela revela o caráter de Cristo em nós. Ela transforma relacionamentos, cura feridas, desfaz contendas. Onde há humildade, há espaço para a graça. Onde há humildade, Deus opera com liberdade, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E a cruz é o maior testemunho dessa graça. Quantas vezes buscamos reconhecimento humano, aplausos, títulos, lugares de honra? Quantas vezes disputamos por prestígio, por visibilidade, por importância? Mas Jesus nos chama a outro caminho, o caminho do anonimato em favor da glória eterna, o caminho da renúncia de si em favor da exaltação do Pai, o caminho do quebrantamento em favor da plenitude do Espírito. Na cruz, Jesus nos mostra que a humildade é a chave que abre as portas da eternidade. Ele não buscou glória para si, ele buscou glorificar o Pai. Mesmo em agonia, sua preocupação era cumprir a vontade divina. Ele orou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se submeteu por completo, confiando que a glória viria no tempo certo. E veio. Ao terceiro dia ele ressuscitou, foi exaltado, ascendeu ao céu, está à destra de Deus, com toda a autoridade, todo o domínio, toda a honra. Mas antes da ressurreição houve morte. Antes da exaltação, houve humilhação. Antes da coroa de glória, houve uma coroa de espinhos. Esse é o padrão do reino. A semente só frutifica depois que morre. O vaso só se torna útil depois de quebrado. O ouro só reluz depois de provado pelo fogo. Deus está mais interessado no caráter do que na aparência. Ele promove aqueles que se humilham. Ele levanta os que se prostram. Ele honra os que não buscam a própria honra. A humildade de Cristo não foi circunstancial, foi essencial. Ele nasceu entre os pobres, cresceu em uma cidade sem prestígio, trabalhou com as mãos, conviveu com pecadores, leprosos, rejeitados, pregou aos excluídos, tocou os impuros, amou os desprezados. Ele não buscou os palácios, mas os becos. Não se sentou com os poderosos, mas com os quebrantados. Ele não precisou de riquezas para ser rico. Sua riqueza estava no amor que carregava, na verdade que proclamava, na compaixão que demonstrava. E agora ele nos chama a seguir os seus passos, a trilhar o mesmo caminho, a negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Ser discípulo de Jesus não é sobre títulos ou posições, é sobre serviço, é sobre lavar os pés, é sobre amar quem não merece, é sobre abrir mão do próprio ego em favor do reino, é sobre entregar-se por inteiro como ele se entregou. Essa humildade não é produzida por esforço humano, mas pelo Espírito. É fruto de uma vida rendida, de um coração que reconhece sua total dependência de Deus, de alguém que sabe que tudo o que tem vem do Senhor. A humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. É colocar o outro em primeiro lugar, é deixar Cristo brilhar mais do que o nosso nome. A cruz nos confronta com nosso orgulho, nos desafia a nos esvaziarmos, nos convida a uma nova forma de viver, uma vida que não busca ser servida, mas servir,
que não busca ser aplaudida, mas agradar a Deus, que não busca ser elevada, mas abaixada aos pés do Mestre, porque é ali, aos pés da cruz, que encontramos nosso verdadeiro lugar. Talvez você esteja vivendo momentos de humilhação. Talvez esteja passando por injustiças, rejeição, anonimato. Não se desespere, não busque atalhos. Deus está moldando o seu coração, está preparando você para algo maior. Porque antes de te colocar em lugares altos, Ele quer ter certeza de que seu coração está firmado nele, que sua identidade não está nos aplausos, mas na presença, que sua alegria não depende das luzes, mas da obediência. A cruz é a maior escola de humildade e Jesus é o nosso mestre. Ele nos ensinou que grandeza no reino é medida pelo serviço, que liderança é medida pela entrega, que o verdadeiro poder está em se doar. Quando escolhemos nos humilhar, estamos nos alinhando ao coração de Deus e Ele mesmo nos levantará no tempo certo. A humildade precede a glória. A dor antecede o propósito. A cruz vem antes da coroa. Esse é o caminho do Cristo. Esse é o nosso chamado. Que possamos seguir esse exemplo com fé, com coragem, com amor. E que, ao olharmos para o Cristo crucificado, sejamos inspirados a viver como Ele viveu, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. A cruz não foi o fim, foi o começo. Foi o portal para a vitória. E essa vitória está reservada aos que decidem se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele os exaltará. Essa é a promessa, essa é a lição. A humildade precede a glória. Lição 4. A fé que sustenta em tempos difíceis. Na cruz, Jesus confiou plenamente no Pai, mesmo em meio ao sofrimento extremo. Essa fé inabalável é o nosso exemplo para perseverar. A cruz de Cristo é o maior palco onde o amor divino se revelou em sua plenitude. Diante da dor mais intensa, da injustiça mais cruel e da solidão mais profunda, Jesus não deixou de amar. Ele não permitiu que o sofrimento apagasse a compaixão, nem que a humilhação calasse sua voz de misericórdia. Mesmo sangrando, Ele liberou perdão. Mesmo ferido, ofereceu salvação. Mesmo abandonado, estendeu cuidado. A cruz nos mostra que o verdadeiro amor vê além da dor. Enquanto muitos olhavam para Jesus com desprezo, vendo apenas um condenado derrotado, Ele olhava com compaixão para os próprios algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Que tipo de amor é esse que intercede por quem está te crucificando? Que tipo de coração consegue orar por seus agressores enquanto o sangue escorre pelas mãos? Esse é o amor que não tem limites, que não depende de circunstâncias, que não se retrai diante do sofrimento. É o amor de Deus em sua expressão mais pura. Ao lado de Jesus, 2 ladrões estavam sendo crucificados. Um zombava, o outro se arrependia. E para este Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Mesmo agonizando, o Salvador não deixou de salvar. Mesmo imerso na própria dor, Ele estendeu a mão da graça. Isso nos ensina que para o verdadeiro amor nunca é tarde demais. Enquanto houver vida, há esperança. O amor de Deus alcança até mesmo os que estavam à beira da morte, os rejeitados, os esquecidos, os considerados indignos. Porque o amor vê além da aparência e além da história. Ele vê o coração arrependido. Maria, sua mãe, estava aos pés da cruz, sofrendo em silêncio. Que dor indescritível ver o filho pendurado, ferido, morrendo diante dos olhos de quem o gerou. E mesmo assim, Jesus não ignorou sua presença. Ele olhou para João, o discípulo amado, e disse: eis aí tua mãe e a Maria. Eis aí teu filho. João 19:26, 27. Em meio à sua própria agonia, Jesus cuidou dela.
Não estava centrado em si mesmo, mas ainda pensava no bem-estar dos outros. O amor de Jesus não é egoísta, ele é atencioso, cuidadoso, presente. Na cruz, Jesus não apenas nos salvou, ele nos ensinou como amar. Amor que serve, mesmo quando está doendo. Amor que perdoa, mesmo quando é traído. Amor que cuida, mesmo quando tudo está se desfazendo. Amor que vê além da dor, que não se prende ao presente, mas enxerga a eternidade. Ele viu na cruz mais do que madeira e pregos. Viu você e eu sendo reconciliados com o Pai. Ele suportou tudo por causa do amor. A cruz nos confronta, porque muitas vezes, ao enfrentarmos dor, nos fechamos. Quando somos feridos, endurecemos. Quando somos traídos, nos vingamos. Mas Jesus nos chama a amar, mesmo quando o coração está em pedaços. Ele nos ensina que o amor verdadeiro não depende de ser correspondido. Ele ama porque é sua natureza amar. E se somos seus discípulos, devemos seguir esse mesmo caminho. É fácil amar quando tudo está bem. É fácil perdoar quando não há feridas profundas. Mas o amor que vê além da dor é sobrenatural. Ele só pode ser vivido por aqueles que estão ligados à videira verdadeira. Só pode ser experimentado por corações que foram transformados pela cruz. O amor humano tem limites, mas o amor de Deus em nós nos capacita a ir além. A cruz é prova disso. Jesus sofreu sozinho. Seus amigos o abandonaram. Seus discípulos fugiram. Pedro o negou. Judas o traiu. A multidão que o aclamou dias antes, agora gritava crucifica-o. E mesmo assim ele não desistiu. O amor não desiste. O amor persiste, insiste, permanece. Porque o amor é maior do que a dor. O amor não nega a realidade, mas a transcende. O amor não ignora o sofrimento, mas caminha por entre ele com fé e esperança. Quantas vezes deixamos de amar por medo de sofrer? Quantas vezes nos fechamos por causa de feridas passadas? Mas Jesus nos mostra que só seremos verdadeiramente livres quando decidirmos amar, mesmo na dor. O amor é a ponte que liga o céu à terra. O amor é o caminho da cruz. É a via estreita que conduz à vida. O apóstolo Paulo escreveu que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. E foi exatamente isso que vimos na cruz. Um amor que sofreu calado, que creu no propósito do Pai, que esperou a ressurreição, que suportou toda a dor para que a alegria eterna fosse garantida. Esse amor nos desafia, nos inspira, nos transforma. Jesus viu além da dor porque olhou com os olhos da eternidade. Ele sabia que a cruz não era o fim. Sabia que o túmulo seria vencido, que a morte não teria a última palavra. Ele enfrentou a dor de hoje por causa da glória de amanhã e nos chama a fazer o mesmo, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Talvez você esteja em um momento de cruz, sentindo dores que ninguém entende, passando por situações que parecem injustas, insuportáveis, imerecidas. Talvez se sinta traído, abandonado, sozinho. Mas lembre-se, Jesus esteve aí. Ele conhece sua dor. Ele chorou, sangrou, gritou, mas não deixou de amar. E se Ele está em você, esse amor também está. Ele te capacita a seguir amando, mesmo quando tudo parece desabar. O amor que vê além da dor é o amor que cura. Quando escolhemos amar, mesmo feridos, começamos a nos libertar das amarras da amargura. O perdão se torna possível. A restauração acontece. A presença de Deus se manifesta com mais força, porque Deus é amor. E onde o amor está, Ele habita. Na cruz, Jesus nos deu mais do que salvação. Ele nos deu um exemplo.
Ele nos mostrou que é possível viver com o coração livre, mesmo em um mundo de dor. Ele nos ensinou que amar é sempre o melhor caminho, que não há nada mais forte do que o amor, nem mesmo a morte. Hoje, olhe para a cruz. Veja o amor escorrendo junto com o sangue. Veja a misericórdia sendo proclamada em meio aos gritos. Veja a esperança surgindo em meio à escuridão. Esse é o amor que nos alcançou, que nos transformou, que nos sustenta, que nos chama a amar também. Você pode ter sido ferido, traído, injustiçado, pode ter passado por perdas e decepções, mas você pode decidir amar, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Não é por força nem por vontade humana, mas pelo Espírito. Ele nos ajuda a perdoar, a recomeçar, a ver além da dor. A cruz continua a nos ensinar, e a lição de hoje é esta: o amor vê além da dor. Ele vê redenção onde há ruína, vê restauração onde há perda, vê vida onde há morte, vê esperança onde há desespero. Esse é o amor que venceu o mundo. Esse é o amor que habita em nós. Que o amor de Cristo transforme seu coração. Que mesmo em meio à dor, você não perca a ternura. Que mesmo em meio às lágrimas, você continue estendendo a mão. Que mesmo em meio às perdas, você siga semeando o amor. Porque quem ama como Jesus amou, nunca está sozinho. E um dia, todas as dores cessarão. Toda lágrima será enxugada. E o amor vencerá para sempre. Lição 5. A esperança que renova o espírito. A cruz nos lembra que mesmo na morte há esperança, pois a ressurreição de Jesus garantiu uma nova vida para todos que creem. A cena da crucificação de Jesus é um retrato vívido e inesquecível do custo do pecado. Muitos tentam minimizar ou relativizar o que é o pecado, como se fosse apenas uma falha moral, um erro humano comum, uma simples fraqueza. Mas quando olhamos para a cruz, não vemos algo leve, passageiro ou simbólico. Vemos dor real, sangue derramado, um corpo dilacerado, uma alma angustiada. A cruz é a maior declaração de Deus ao mundo sobre o peso do pecado. O pecado tem um preço, e esse preço foi pago por Jesus Cristo. O profeta Isaías, séculos antes da cruz, descreveu esse momento com precisão assombrosa. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Cada golpe, cada escárnio, cada gota de sangue foi resultado direto do pecado humano. Não do pecado dele, pois ele era inocente, mas dos nossos pecados. A cruz mostra que o pecado tem consequências graves e reais. Vivemos em uma cultura que muitas vezes trata o pecado como algo leve, algo negociável, algo que pode ser escondido ou ignorado. Mas a cruz rasga essa ilusão. A cruz escancara a realidade de que o pecado separa, destrói, mata. Deus é santo e sua justiça não pode ignorar o pecado. Ele não pode simplesmente fingir que o pecado não existe. O preço precisava ser pago. E Jesus, o Cordeiro de Deus, veio ao mundo exatamente para isso, para tirar o pecado do mundo, João 1:29. Mas para tirar, ele precisou carregar, e carregar significava morrer. O apóstolo Paulo nos lembra: o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Esse é o destino inevitável de todo o pecado, a morte. Morte física, espiritual, eterna. E para que a humanidade não fosse destruída por esse salário, Cristo tomou sobre si a nossa dívida. Ele se ofereceu como substituto, como sacrifício. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Mas isso não foi simples, isso não foi barato. Foi um preço altíssimo. Às vezes nos esquecemos disso. Esquecemos que a graça não é gratuita. Ela é oferecida de graça a nós, mas custou tudo a Jesus.
Foi ali na cruz que o Filho de Deus clamou em agonia: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Nesse momento, ele sentiu o peso do abandono, o silêncio do céu, a escuridão da alma. Ele experimentou a separação que o pecado provoca. Ele sentiu o juízo que nós merecíamos. A cruz é a expressão suprema da justiça divina e, ao mesmo tempo, da misericórdia celestial. Quem vê a cruz com olhos espirituais não consegue mais brincar com o pecado. Quem entende o que aconteceu no Calvário não deseja mais viver em desobediência. A cruz nos desperta, nos chama à consciência, porque ali está o Filho de Deus pagando por cada mentira, cada inveja, cada orgulho, cada imoralidade, cada pecado oculto, cada rebelião interior. Ele não morreu apenas por pecadores genéricos. Ele morreu pelos nossos pecados específicos. A cruz é pessoal. Quando meditamos no custo do pecado, entendemos melhor o valor da salvação. Somos salvos porque alguém pagou. Somos perdoados porque alguém foi ferido. Somos livres porque alguém foi preso. E esse alguém é Jesus, o justo pelos injustos, o puro pelos impuros, o inocente pelos culpados. O apóstolo Pedro escreveu: sabendo que fostes resgatados, não por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro 1:18-19. A cruz também nos lembra que o pecado sempre exige uma resposta. Não podemos permanecer indiferentes. Ou seguimos nos caminhos do pecado e rejeitamos o sacrifício de Cristo, ou nos rendemos, nos arrependemos e recebemos a vida que Ele oferece. Não há meio termo, não há zona neutra. Ou estamos à sombra da cruz ou estamos longe dela. Ou cremos e somos transformados, ou ignoramos e permanecemos mortos em nossos delitos. O mundo tenta normalizar o pecado. Muitos até zombam da ideia de pecado, chamando-a de ultrapassada, de religiosa demais, de inútil. Mas Deus não mudou. Sua palavra continua sendo a verdade, e sua santidade continua sendo absoluta. O pecado continua sendo rebelião contra Deus. E a cruz continua sendo o único remédio. O Espírito Santo nos leva à cruz para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Ele nos mostra que não somos bons por nós mesmos, que não conseguimos nos salvar, que não conseguimos pagar por nossas próprias transgressões. Ele nos leva a ver Cristo crucificado e a entender que ali está a nossa única esperança. E então, o arrependimento verdadeiro nasce. O verdadeiro arrependimento não é apenas um sentimento de culpa. É uma mudança de mente, uma decisão de abandonar o pecado e seguir a Cristo. É olhar para a cruz e dizer: foi por mim. É entender que aquele sangue derramado é o preço da minha libertação. É ser quebrantado pela graça e renovado pela misericórdia. A cruz também nos lembra da seriedade do chamado cristão. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Seguir Jesus não é uma caminhada fácil ou confortável. É um caminho de renúncia, de confronto com o pecado, de entrega total. É viver como quem entende que o pecado custou caro demais para ser tratado com indiferença. O pecado não pode mais dominar aqueles que foram crucificados com Cristo. Como Paulo afirmou: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso significa que não vivemos mais segundo a velha natureza. Não somos mais escravos das paixões deste mundo. Somos novas criaturas. O velho homem foi pregado na cruz. E agora vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. A cruz, portanto, é um convite à santidade. Não por legalismo, mas por gratidão. Não por medo, mas por amor.
Quando vemos o que Jesus suportou por nós, nosso coração não pode mais desejar ofender a Deus com nossos pecados. Queremos viver de maneira digna do Evangelho. Queremos honrar aquele que nos comprou com seu sangue. Queremos ser templos santos, moradas do Espírito, instrumentos de justiça. Mas se cairmos, se falharmos, a cruz também está lá para nos levantar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A cruz é fonte de perdão constante. Não precisamos viver em culpa perpétua. Podemos ser lavados novamente. Podemos recomeçar. O sangue de Jesus continua eficaz. Ele continua intercedendo por nós. No entanto, a cruz não nos dá licença para viver no pecado. Pelo contrário, ela nos constrange ao arrependimento contínuo. Como Paulo escreveu aos Romanos, continuaremos no pecado, para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, 1, 2. A graça não nos acomoda, ela nos transforma. A cruz não é um álibi para pecar, é um chamado para morrer para o pecado. A cruz é o espelho da nossa alma. Quando olhamos para ela, vemos quem somos sem Deus, perdidos, vazios, culpados. Mas também vemos quem podemos ser com Deus, redimidos, amados, renovados. O pecado tem um preço real e foi pago de forma completa, perfeita e eterna por Jesus Cristo. Hoje, não minimize o pecado. Não brinque com aquilo que levou Jesus à cruz. Não aceite a mentira de que tudo é permitido. Lembre-se, foi preciso sangue inocente para que você fosse perdoado. Foi preciso morte para que você tivesse vida. Foi preciso cruz para que você pudesse ter comunhão com Deus. E agora, com o coração cheio de reverência, viva de modo digno do Evangelho. Honre o sacrifício de Cristo. Rejeite o pecado. Escolha a santidade. Caminhe na luz. Proclame o poder da cruz. E nunca se esqueça, o pecado tem um preço real, mas graças a Deus, esse preço já foi pago em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lição 6. O chamado à obediência e à entrega total. Tomar a própria cruz e seguir Jesus significa renunciar ao ego e viver em obediência fiel ao propósito de Deus. No momento mais escuro da história da humanidade, quando tudo parecia perdido, quando a dor, o medo e a morte cobriam a terra como um manto espesso, foi exatamente ali que a esperança brilhou com mais intensidade. A crucificação de Jesus não foi apenas um evento de sofrimento, foi também a revelação gloriosa de que a esperança de Deus é maior do que as trevas deste mundo. Enquanto Jesus pendia na cruz, o céu escureceu, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Mateus 27, 45. Esse não foi um eclipse natural, foi uma manifestação espiritual. Era como se a criação reconhecesse a gravidade do que estava acontecendo. O sol se ocultou, a luz foi retirada, a escuridão reinou. Mas mesmo naquela hora escura, Deus ainda estava no controle. A esperança não havia morrido. Ela estava sendo semeada no coração do caos. Jesus, o autor da vida, estava sendo morto pelos homens. O Verbo Eterno estava em silêncio diante dos acusadores. O Cordeiro Santo estava sendo sacrificado no altar do mundo. Mas a história não terminou ali. Deus não havia sido derrotado. Ao contrário, ele estava vencendo, exatamente ali onde tudo parecia perdido. Porque é assim que a esperança divina opera. Ela floresce no improvável, nasce no deserto, triunfa, onde o mundo vê ruína. A cruz, para muitos, era símbolo de maldição. A Escritura dizia: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio 21, 23. Mas foi exatamente nessa cruz que a maldição foi desfeita. Foi ali que
A condenação que era contra nós foi cravada. Colossenses 2,14. Foi ali que o príncipe deste mundo foi derrotado. João 12,31. Foi ali que a esperança venceu. Os discípulos, diante daquela cena, estavam perplexos. Seus sonhos haviam desmoronado. Aquele que eles seguiam agora estava morrendo como um criminoso. A fé parecia ter fracassado. Tudo apontava para o fim. Mas Deus não havia abandonado o plano. Jesus não estava sendo derrotado. Ele estava se entregando. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. João 10,18. Esse era o plano eterno de redenção. E a cruz, o palco da maior dor, também se tornaria o palco da maior vitória. Quando Jesus expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus 27,51. O véu que separava os homens da presença de Deus foi rompido. Isso não foi obra humana. Foi Deus dizendo: agora o caminho está aberto. A morte de Cristo abriu a porta para uma nova realidade espiritual. A esperança, até então limitada à expectativa do Messias, agora se tornava acessível a todos os que crescem. A crucificação nos ensina que a esperança não depende das circunstâncias. Ela não floresce apenas nos momentos de luz, mas, sobretudo, nos momentos de trevas. Ela não se baseia no que vemos, mas no que cremos, como disse o autor aos Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. E a cruz é o maior exercício de fé, porque é preciso crer que da morte brota vida, que do sangue jorra a redenção, que da dor nasce a salvação. A esperança em Cristo não é uma ilusão, é uma âncora firme e segura. Hebreus 6:19. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando a resposta não vem, mesmo quando a oração parece não ser ouvida, mesmo quando o céu se fecha, há esperança. Porque a cruz nos ensina que Deus trabalha no silêncio, opera no invisível, transforma o improvável. Quando Jesus entregou seu espírito ao Pai, parecia que tudo havia acabado. Os soldados partiram, a multidão se dispersou, o corpo foi colocado no sepulcro. O silêncio da morte tomou conta, mas no céu a vida estava prestes a romper novamente. A cruz não foi o fim, foi o início da maior virada da história, porque ao terceiro dia o túmulo se abriu e o Cristo crucificado ressuscitou. A esperança triunfou. A luz venceu as trevas, a morte foi vencida, a vida eterna foi conquistada. Essa esperança não é uma ideia abstrata, ela é uma pessoa. Jesus Cristo é a nossa esperança viva. 1 Pedro 1:3. Ele não apenas trouxe esperança, ele é a esperança. E porque ele vive, podemos enfrentar qualquer treva, qualquer cruz, qualquer silêncio. O Cristo que sofreu também venceu, e se estamos nele, também venceremos. A crucificação também nos ensina que a esperança deve ser anunciada, porque há muitos que ainda vivem em trevas, muitos que estão presos em suas dores, muitos que acham que Deus os esqueceu. Mas a mensagem da cruz é: Deus veio até nós, Deus nos ama, Deus se entregou por nós, Deus perdoa, Deus restaura, Deus transforma, Deus salva. Não importa o quão fundo alguém tenha caído, não importa o tamanho da culpa, não importa quão escura esteja a alma, há esperança no Calvário. Há poder no sangue de Jesus para restaurar o mais perdido, o mais quebrado, o mais distante. E essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. A cruz não é uma vergonha, a cruz é a glória. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Quantas vezes enfrentamos dias sombrios, momentos de angústia, vales profundos, e pensamos: Deus se esqueceu de mim. Mas quando olhamos para a cruz, lembramos que mesmo na dor Deus está presente. Mesmo quando não sentimos, Ele está operando.
Mesmo quando não entendemos, Ele está conduzindo. O Deus da cruz é o Deus da ressurreição. O Deus que permitiu o silêncio do sábado é o mesmo que anunciou a vida no domingo. A cruz também nos convida a sermos portadores de esperança. Em um mundo desesperado, em um tempo de violência, medo, confusão, a igreja é chamada a proclamar a luz. Somos embaixadores de Cristo. E a nossa mensagem não é apenas moral, é uma mensagem de vida, de salvação, de reconciliação. É a mensagem de que há esperança mesmo quando tudo parece perdido. Nunca subestime o que Deus pode fazer em tempos de trevas. Nunca pense que o sofrimento é o fim da história. A cruz nos ensina que, com Deus, sempre há um terceiro dia. Sempre há uma manhã depois da noite. Sempre há ressurreição depois da cruz. Sempre há renovo depois da lágrima. A esperança cristã é uma esperança invencível. Ela não depende de sentimentos. Ela está fundamentada em um evento real: a morte e ressurreição de Jesus. E, se Cristo venceu, nós também venceremos, porque nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Romanos 8, 38, 39. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa esperança. Quando enfrentamos nossas próprias cruzes, perdas, doenças, traições, fracassos, podemos lembrar: Jesus também passou por isso, e Ele venceu. E porque Ele venceu, podemos enfrentar tudo isso com fé. Podemos chorar, sim. Podemos nos entristecer. Podemos nos calar, mas não perdemos a esperança, porque sabemos que Deus ainda escreve a nossa história. A cruz é o lembrete eterno de que mesmo a maior dor pode ser redimida, que mesmo o maior fracasso pode ser transformado, que mesmo a morte pode ser vencida. A cruz nos ensina a esperar, a confiar, a descansar, a seguir, a não desistir. Por isso, se hoje você estiver enfrentando uma noite escura, olhe para a cruz. Veja ali o Deus que não fugiu da dor. Veja ali o Salvador que não abandonou você. Veja ali a esperança que não morre. E saiba, a vitória reservada para os que permanecem. A cruz não é o fim, é o caminho para a glória. Lição 7. A cruz é o caminho da vitória verdadeira. A cruz nos mostra que a vitória maior é aquela conquistada pelo amor e pela entrega, que vence o pecado, a morte e traz vida eterna. A cruz de Jesus Cristo é, sem dúvida, o símbolo mais poderoso do cristianismo. Para o mundo, ela pode parecer um instrumento de vergonha, um sinal de derrota, uma evidência da morte e do fracasso. Para os que não creem, a cruz é um mistério, uma contradição, uma história que não faz sentido. Mas para os que são chamados segundo o seu propósito, a cruz é a vitória suprema, o caminho da verdadeira vida, o selo eterno da redenção e do amor infinito de Deus. A crucificação nos ensina que a verdadeira vitória não é medida por conquistas terrenas, status ou poder, mas pelo amor sacrificial, pela entrega incondicional e pela fidelidade a Deus até o fim. Jesus Cristo, ao subir naquele madeiro, mostrou que a maior força está em se humilhar, que o verdadeiro poder está em se submeter, que a maior glória está em dar a vida pelos outros. Ao longo da história, muitos buscaram glória e sucesso pelos caminhos da força humana, da arrogância e da violência. Mas a cruz revela um caminho totalmente diferente. É um caminho invertido, um caminho contra a lógica do mundo. É a via do servo sofredor, do rei crucificado, do Salvador, que se fez maldito para que pudéssemos ser abençoados. A Escritura nos lembra que o que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:31.
A cruz é o maior motivo para a glória, pois nela Deus manifesta seu poder na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Jesus, mesmo sendo Deus, não usou sua divindade para escapar do sofrimento, mas escolheu sofrer e morrer por amor a nós. Essa entrega é a vitória que transcende a morte e o pecado. A cruz é o ponto onde o pecado foi vencido e a graça foi manifestada em plenitude. Ali, Jesus carregou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas transgressões. Ele tomou sobre si a condenação que nos pertencia, para que pudéssemos ser livres. Paulo escreveu que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Essa é a vitória da cruz, a libertação do pecado e da morte, a reconciliação com Deus. Além disso, a cruz nos ensina que a vitória verdadeira exige um compromisso diário. Não é apenas um evento histórico ou uma doutrina abstrata, mas uma realidade que impacta cada aspecto da vida do cristão. Jesus chamou seus seguidores a tomarem a sua cruz e o seguirem. Mateus 16:24. Isso significa renunciar a si mesmo, carregar as próprias dificuldades e permanecer firme na fé, mesmo diante das adversidades. A cruz, portanto, não é apenas o símbolo da vitória de Jesus, mas o caminho pelo qual cada cristão é chamado a caminhar. A vitória verdadeira não está em evitar a dor, mas em enfrentar as lutas com coragem e fé, confiando que Deus está no controle. A cruz nos ensina a perseverar, a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece difícil, a viver com propósito mesmo, em meio ao sofrimento. Outra lição poderosa da cruz é a de que o amor verdadeiro é sacrificial e incondicional. Jesus, ao morrer na cruz, amou até o fim. João 13:1. Ele amou aqueles que o rejeitaram, que o traíram, que o crucificaram. Esse amor não depende das circunstâncias, não busca retribuição, não se limita às conveniências. O amor da cruz é eterno, imutável e poderoso para transformar vidas. Esse amor é um convite para que também amemos assim. A cruz nos desafia a amar nossos inimigos, a perdoar os que nos fazem mal, a estender a mão aos que estão caídos, a sermos instrumentos da graça de Deus no mundo. Porque a vitória verdadeira só é completa quando compartilhada. O amor da cruz rompe barreiras, constrói pontes e gera reconciliação. Além disso, a cruz nos lembra da esperança da ressurreição. A morte de Jesus não foi o fim da história. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte definitivamente. Essa vitória nos garante uma vida eterna, uma nova realidade onde não haverá mais lágrimas, dor ou sofrimento. Apocalipse 21:4. A cruz é, portanto, o portal para a glória eterna. Finalmente, a cruz é o selo do nosso chamado para uma vida santa e dedicada a Deus. Paulo exorta: consideremo-nos também mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. A cruz nos liberta do pecado e nos chama para uma vida de santidade, serviço e adoração. Portanto, a cruz é o caminho da vitória verdadeira, porque nos ensina que a força está na fraqueza, a glória na humildade, a vida na morte, o amor no sacrifício. Ela nos chama a uma entrega total, a um amor sem limites e a uma esperança que nunca morre. É nela que encontramos o verdadeiro sentido da vida, a razão da nossa fé e a certeza da nossa salvação. Se hoje você está enfrentando dificuldades, frustrações ou dúvidas, olhe para a cruz. Lá está o poder de Deus para transformar seu coração, restaurar sua esperança e garantir sua vitória. A cruz não é um símbolo do passado, mas uma realidade viva que continua a operar milagres e renovar vidas. Aceite a cruz de Cristo em sua vida e você experimentará a vitória que o mundo não pode dar nem tirar. A vitória que vence o pecado, a morte e o desespero.
A vitória que traz paz, alegria e vida abundante. Porque a cruz é o caminho da vitória verdadeira e Jesus é o vencedor eterno. Ao longo deste vídeo, fomos guiados por 7 lições profundas e transformadoras que a crucificação de Jesus Cristo nos revela. Cada lição é um convite para refletirmos não apenas sobre um momento histórico, mas sobre a realidade viva que a cruz representa para nossas vidas hoje. Aprendemos que o sacrifício de Jesus é o maior ato de amor já conhecido, capaz de perdoar nossas falhas e abrir um caminho de reconciliação com Deus. Vimos que, mesmo em meio à dor e à injustiça, a humildade e o perdão são forças que transformam corações e restauram relacionamentos. Descobrimos que a fé inabalável em Deus nos sustenta, mesmo nas horas mais difíceis, e que a esperança que nasce da cruz é luz que jamais se apaga, mesmo nas trevas mais profundas. A cruz nos ensina que a verdadeira vitória não é medida pelos padrões do mundo, mas pelo amor sacrificial, pela fidelidade e pela entrega total. Que o poder de Deus se manifesta plenamente na fraqueza e que a ressurreição de Jesus garante a cada um de nós uma nova vida, cheia de propósito e esperança. Essas lições não são apenas para serem conhecidas, mas para serem vividas. Elas nos desafiam a assumir nossa própria cruz, a amar sem medidas, a perdoar sem reservas e a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. A cruz nos chama a uma vida de coragem, de fé e de transformação. Se você tem se sentido perdido, cansado ou desanimado, saiba que a cruz é o lugar onde suas dores podem ser aliviadas, seus pecados perdoados e sua alma renovada. Jesus está pronto para receber você, para lhe dar uma nova esperança e uma nova vida. Que estas 7 lições da crucificação se tornem sementes em seu coração, florescendo em frutos de amor, paz e fé. Que a cruz não seja apenas um símbolo distante, mas o centro da sua existência, a fonte da sua força e a razão da sua alegria. Obrigado por acompanhar este vídeo até aqui. Que Deus abençoe ricamente sua vida e que você caminhe sempre com a certeza de que, em Cristo crucificado, temos a vitória verdadeira. Parabéns e gratidão por ter chegado até aqui. Agora deixe seu comentário, ele é muito importante. Compartilhe este vídeo para mais pessoas. Assim juntos iremos anunciar as palavras de Jesus. Assista os outros vídeos do canal. Gratidão e até o próximo vídeo.